Olá! Neste vídeo quero dar dicas para você de como tratar temas sensíveis em compliance quando você estiver estruturando esse sistema de gestão, quando você estiver desenvolvendo práticas de compliance na sua empresa. Normalmente, quando nós fazemos um diagnóstico, existe uma pergunta que a gente obviamente passa por todas as práticas de gestão de compliance, atendimento à legislação, como é que se faz gerenciamento de fornecedores, como é que trabalha canal de denúncia. Nós perguntamos para o nosso cliente quais são ali os temas de metodologia envolvidos em gestão de compliance que ela já possui. Quando acaba esse ciclo de perguntas, vem aquela pergunta muito importante, que é a seguinte: que temas sensíveis, que aspectos aqui de compliance que vocês vivem e que a gente precisa ter atenção durante a implantação para estruturar um bom sistema de gestão. Vou contar para vocês como lidar com essas informações, como tratar e como obter bem essas informações e gerenciá-las durante a implantação. Tá? Primeiro, é muito comum, já num diagnóstico, algumas não falam. Então a empresa tem um problema com o cliente, a empresa tem uma questão com o fornecedor, desconfia do trabalho de um trabalhador, de um funcionário em relação a alguma questão. Quando a empresa, e você está iniciando a relação de compliance com uma organização, ela não se sentir à vontade de falar, não tem problema. Durante a implantação isso vai aparecer. Você vai conquistar confiança e o cliente, eles vão ter mais abertura para deslocar esse tema e poder tratar esse tema com você. Alguns, por exemplo, envolvem acionistas. Então ele fica ali, você está com o gestor de compliance. Ele vai ficar, poxa, falo ou não falo esse aspecto? É comum que não fale. Mas tudo bem, né? Não fique, poxa, o cara não confia em mim, eu estou dando consultoria de compliance para essa empresa e eles não estão confiando na minha pessoa, na minha organização, você como consultor ou como profissional. Poxa, assinei termo de confidencialidade, mesmo assim ele não confia na guarda dessa informação. Relaxa. Tá tudo bem. Porque confiança é uma coisa que se conquista com a sua ética, a sua conduta, sua forma de trabalhar. Então, relaxa. Durante o processo, isso vai abrir. Mas vamos supor que nesse momento, já no diagnóstico inicial de projeto, o teu cliente rasga o verbo. Fala, você quer ouvir? Senta aí. Temos tal problema, o meu acionista tem tal questão, a gente está passando por tal processo. A gente tem sim uma relação muito complexa com o tipo de cliente. Sim, a fiscalização desse cliente nos aborda. Ótimo. Então, como tratar essas informações e como lidar com isso? Primeiro, pessoal, não preciso falar, obviamente, sobre confidencialidade, sobre confidencialidade desses temas. Não grave, não escreva, trate esse assunto com muito respeito à empresa que você está prestando serviço. Ou que você está trabalhando aí na sua organização. Por mais que você sinta confiança em alguma equipe ou algum outro parceiro, falar sobre o tema discutido, evite. Evite porque isso é um tema sensível, é um tema delicado, é um tema confidencial. Isso é importante que seja tratado na esfera proporcional que o tema tem relação. Não abra isso para outras pessoas. E como eu falei, evite escrever, porque você pode ser roubado, seu celular pode ser roubado, seu computador pode ser roubado, você pode ser furtado. E essas informações vão estar no ambiente aonde pode ter acesso. Então, evite isso, porque no termo de confidencialidade que você vai assinar, existe obviamente uma responsabilidade sobre essas informações. Então, evite escrever. Faça uma recomendação, mesmo que verbal, nesse caso vai ser verbal mesmo, de como tratar esse assunto e gerenciar esse assunto. Então, primeiro contexto e exemplo que eu dei é quando ele não fala, quando o teu projeto vem, quando ele já rasga o verbo. E durante o trabalho, eu queria dar uma dica aqui para vocês, durante a implantação do sistema de gestão de compliance, é importante que você fique atento em trabalhar esses assuntos com os fóruns e as pessoas proporcionalmente ali que têm relação com aquele tema. Então, você vai, por exemplo, tratar sobre um acionista. Vamos falar sobre acionista. O acionista tem uma atitude que ele se envolve em eventos de sonegação fiscal. Então vamos dar esse exemplo. Então houve ali uma comunicação, falou, olha,
pessoal só nega imposto aqui. Tem 2 impostos que a gente não paga. Vou dar um exemplo para você. Um imposto que a gente tem problema, é sabido que, que a gente tem problema em relação a isso. Então isso tem que... Aí, o que eu vou recomendar? Eu vou te dar uma engrenagem aqui de trabalho, que é como a gente executa aqui. Isso vai te ajudar muito a pensar em como fazer. Primeiro ponto. Eu chamo a contabilidade da empresa, subcontratada ou interna. E vamos abrir esse tema de uma forma mais técnica. Que imposto que é, desde quando ocorre, o que a empresa já está fazendo, se já teve algum tipo de autuação, já tem alguma negociação, se a CND... já dá para a gente tirar CND ou não dá, qual que é a posição desse contexto. Tá? Então a gente faz uma análise mais profunda sobre a ocorrência. Segundo, a gente pergunta sempre, ok, o que vocês estão fazendo para tratar esse assunto? Isso é o mais importante. Porque numa sistema de gestão de compliance, você tem, obviamente, a oportunidade de buscar a conformidade. Essa é a beleza do sistema de gestão de compliance. Então, senta na mesa, ótimo. O que devemos fazer sobre esse assunto? E você documentar isso como um bom plano de ação para aquele tema. E, obviamente, atender esse tema. Se a empresa está fazendo gestão de compliance, ela tem que ajustar essa melhoria, ajustar esse desvio que você detectou. E aí você, obviamente, estabelece isso num plano de ação, documenta e acompanha dentro da sua empresa, ou você como consultor, orientando a empresa a executar. Então, por mais sensível que seja o tema, você vai tratar com profundidade, chamar os prestadores, as empresas de apoio ou as áreas de apoio da empresa e vai resolver a situação. Ou você vai colocar isso num plano de ação para executar. Agora, e se o líder da empresa é um chucro, vamos pegar um cavalo, acha que tudo isso é uma grande frescura, numa empresa familiar isso é comum. Estou dizendo que na empresa particular também não tem, porque tem líderes aí que parecem um rinoceronte. Mas quando você tem dentro de uma empresa familiar, normalmente a pessoa, eu que mando aqui, vai ser desse meu jeito, há 30 anos é assim. Você tem que ter muita habilidade de falar o seguinte, olha, gestor, executivo, CEO, presidente, dono da bagunça inteira, é o seguinte, não adianta fazer compliance sem uma atitude de direcionamento e de melhoria e de ajustamento. Isso é uma caminhada. Se você continuar executando isso, obviamente você nunca vai ter um sistema de gestão de compliance. Só que perceba que não adianta você chegar para esse gestor, tratando um tema sensível, e chegar para ele querendo ensinar ele. Mostre para ele os benefícios de ter o sistema de gestão de compliance. Mostre para ele a diminuição de risco que você vai estar proporcionando ali para ele com aquele sistema. E que a caminhada do compliance é uma caminhada de dormir tranquilo no seu travesseiro. E ninguém nunca te abordar sobre alguma coisa errada que você anda fazendo e para a tua empresa, para a sua reputação, ser aí danificada ou arranhada com uma conduta ilícita. Então, tratar tema sensível também é um processo de educação. E você inevitavelmente vai ter que sentar com alguém um dia e mostrar qual que é o lado bom de seguir conforme, qual que é o lado bom de seguir em compliance. Porque é a pessoa acreditar nessa caminhada para ela mudar, para ela seguir uma atitude diferente de gestão. Tá? Então essa é a minha dica, né? Uma sugestão que eu dou, a gente passa por isso sistematicamente nos nossos contratos, aqui nos nossos projetos, mas para você trabalhar com esses temas e obviamente melhorar o sistema de gestão que você está apoiando ou gerenciando, o sistema de gestão de compliance. Um abraço e até o próximo vídeo.